Olá novamente, jovens padawans. Nesta videoaula, continuando nossos estudos sobre técnicas básicas de programação orientada a objetos, vamos abordar construtores e destrutores e sobrecarga de métodos. Um construtor é um método especial para a criação e inicialização de uma nova instância de uma classe. Lembram-se do método inicializa que apresentamos na aula anterior? Então, aquele método, de certa maneira, exerce o papel de um construtor, mas ele precisa ser invocado manualmente. Um construtor, por sua vez, inicializa automaticamente um objeto e seus atributos, criando quaisquer outros objetos que ele precise e garantindo que ele seja configurado corretamente quando criado. Na maioria das linguagens de programação, o construtor é um método que tem o mesmo nome da classe. E ele geralmente é chamado quando um objeto da classe é declarado ou instanciado. Por outro lado, os destrutores são métodos destinados a liberar a memória ocupada pelo objeto, sendo geralmente chamados quando termina o tempo de vida do objeto. Em algumas linguagens, como C++, ocupam um papel tão importante quanto os construtores, por conta da necessidade de desalocação de memória. Algumas linguagens, como Java ou Python, possuem um recurso denominado Garbage Collector, ou coletor de lixo, né? E esse recurso efetua essa desalocação automaticamente. Então, ele libera o desenvolvedor dessa preocupação. Só que, geralmente, exige mais recursos computacionais, diminuindo a eficiência do sistema, aumentando o consumo de memória, entre outras desvantagens. Em C++, por sua vez, é necessário que o desenvolvedor especifique o funcionamento do instrutor em caso de uso de memória alocada dinamicamente. Ainda falando do C++, nela o construtor tem o próprio nome da classe, sem definição de tipo, já que o tipo é a própria classe. O destrutor em C++ é indicado também pelo nome da classe, mas precedido do til, também sem definição de tipo. Assim, no nosso código exemplo, a classe foo tem o seu construtor foo, que inicializa as variáveis da classe, e o destrutor tilfoo, que desaloca o espaço ocupado pelo vetor de inteiros vet. Ao abordar a inicialização das características de um objeto, esta pode ser realizada de duas formas, a direta e a em lista. Na inicialização direta, as características são inicializadas no corpo do construtor. Na forma em lista, as variáveis são inicializadas após a declaração da função e a diretiva . Confuso? Vamos ver um exemplo. No nosso exemplo, temos uma classe definida como myClass, que mostra a inicialização direta para os atributos mCharacter e mInteger, e a inicialização em lista para os atributos mFloat e mBoolean. Bom, apesar da inicialização direta ser mais comum entre os desenvolvedores, pode ser mais eficiente utilizar a inicialização em lista, sendo que isso depende do compilador. Na escolha do método de inicialização, 2 pontos devem ser considerados. Atributos constantes ou referências só podem ser inicializados em lista, e vetores ou estruturas sem construtores só podem ser inicializados diretamente. Bom, padawans, a força não pode ser sobrecarregada, mas os métodos podem. Em C++, é possível ter vários métodos diferentes com o mesmo nome, desde que os parâmetros utilizados sejam diferentes. Por exemplo, a função foo, que retorna um inteiro,
e recebe como parâmetro um inteiro x, tem como possibilidade de sobrecarga o retorno de um ponto flutuante e o parâmetro f de ponto flutuante. Outras opções, mas não somente essas, incluem o retorno de um inteiro e o parâmetro char, bem como o retorno como ponto flutuante e os parâmetros ponto flutuante, char e inteiro. E aí o compilador irá escolher qual implementação será utilizada a partir do conjunto de parâmetros utilizados. Como depende do conjunto de parâmetros, né? Por conta disso, inclusive, note que não é possível usar sobrecarga de método com o mesmo conjunto de parâmetros. O seguinte trecho não funcionaria. Int foo, int x float f, float foo, int x float f. Por quê? Né? Porque essas duas funções possuem o mesmo conjunto de parâmetros, só diferindo no tipo de retorno. Então, esse código não compila. No entanto, se alterarmos a posição dos parâmetros dessas funções, como int foo, float f, int x, e float foo, int x, float f, esse código funcionaria, já que a ordem dos parâmetros é importante. Bom, como construtores são métodos, eles também podem ser sobrecarregados. Assim, é possível ter inicialização de objetos de maneiras diferenciadas, de acordo com os parâmetros utilizados, como exemplificado na tela. Bom, vamos fazer uma pequena pausa e, na sequência, continuarmos aquele exemplo prático implementando a nossa VectorX, mas agora usando construtores, destrutores e encapsulamento. Aguardo vocês e que a força nos proteja.